Saudações! Eu sou Lia Robato, coreógrafa, membro da Academia de Letras da Bahia. Estamos recomeçando com o programa Papo das Artes, na sua segunda edição, onde entrevistamos artistas de várias linguagens. A gente tem uma parceria importantíssima com a TV Alba. Hoje estamos aqui na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, no Teatro Experimental, nesse espaço maravilhoso, e quero apresentar para vocês o professor Denis Neves, que vai nos contar sua trajetória, seu trabalho e sua criatividade. Como vai, Denis? Tudo bem, é muito especial estar nesse lugar. Eu costumo dizer que aqui também é um templo das artes, do corpo, da dança. É um prazer enorme conversar com você, porque tem uma memória afetiva da importância da sua trajetória para a dança, daqui na Bahia, no Brasil e no mundo. Então, para mim é uma honra estar nesse momento com você. Obrigada, Denis. Eu conheci Denis mocinho, chegando de Pernambuco, um garoto cheio de informações das danças e manifestações tradicionais regionais de Pernambuco, que é uma riqueza, e eu ficava encantado com o que ele estava nos trazendo. E desde então ele vem desenvolvendo seus conhecimentos e seus ensinamentos. Hoje, um professor com doutorado, com defesa linda que ele fez de sua tese. E eu queria que ele dissesse para a gente onde ele nasceu e cresceu e a origem da sua família. Bom, primeiro eu gostaria de me autodescrever em respeito às populações deficientes e também o direito à acessibilidade. Eu sou um homem de cabelos curtos, com fios cor da lua, porque eu estou no tempo dos grisalhos. Eu uso cavanhaque e bigode também em tons de cor de lua. Eu sou lido como um homem pardo ali no registro, mas eu gosto de me identificar como uma pessoa que tem os tons da castanha e do urucum, em homenagem à minha ancestralidade indígena e cigana. Eu estou vestindo um figurino que eu costuro, que eu faço. Eu gosto muito de criar figurinos para artistas. É uma túnica em tom de gema, com detalhes de grafismos africanos. Uma sandália de couro linda, verde, com detalhes brancos, que eu trouxe lá do Ceará, de um mestre coureiro. Estou com um colar, uma guia do orixá que me acompanha aqui na Bahia, que é o Xumaré. E, bom, de onde eu venho? Eu nasci em Pernambuco, numa região de cana-de-açúcar e engenhos. Eu nasci num lugar que tem uma importância muito significativa para a história do Brasil, porque eu nasci nos pés do Monte dos Guararapes, onde aconteceu ali uma batalha que, historicamente, a gente tem já uma percepção diferente do que seriam os heróis brasileiros. Porque naquela batalha a gente já tem ali 3 figuras que representam etnias e perspectivas culturais diferentes, né? A gente tem ali 3 heróis, que é uma figura europeia, uma figura indígena e uma figura africana, que organizaram essa revolução em Pernambuco, na primeira expulsão dos portugueses de Pernambuco. Você pode citar o nome deles? Guideldo Negreiros, Felipe Camarão e Duarte Coelho. Então, eu nasci nos pés desse monte, numa antiga estação de trens que chama Prazeres. Então, eu nasci nos Prazeres. Os meus avós, por parte da minha mãe, e é o que eu mantenho como herança, porque é a memória mais atualizada da minha família. Eu sou neto de avô Funiô. O que é Funiô? Funiô é uma etnia indígena de Pernambuco e tem uma importância muito significativa para as retomadas dos povos indígenas no Brasil, porque os Funiô foram os únicos, a única etnia que não se extinguiu a partir de um decreto que tentou, na verdade, era uma estratégia política para tomar terra de povos indígenas. E se não existe mais indígenas no Nordeste, então a gente pode doar as terras para os imigrantes que estavam chegando pós
pós abertura, não é, das fronteiras do Brasil para a chegada dos povos de Europa. Então, os Funiô, eles guardaram 3 diacríticos importantes. Eles não perderam a língua materna, eles não perderam a conexão com o que eles chamam do sagrado, e muito importante que eles não perderam a relação com a natureza a partir da expressão do corpo. Eu me recuso a chamar de dança indígena, por exemplo, porque é muito mais complexo do que a gente entende como dança, que a gente herdou da perspectiva, não é, dos povos que chegaram no Brasil. Não há uma separação de linguagem. Não há. Há uma integração na vida. Porque tem uma importância a expressão do corpo indígena. Porque quando se foi questionar o povo Funiô, porque eles reivindicavam que eram indígenas, eles cantaram, dançaram e apresentaram a sua cultura a partir do seu contexto regional. E a partir da Constituinte de 88, eles viraram uma referência para todos os povos que estavam ditos extintos no Nordeste se fortalecer e voltar. Então, o Toré gerou o Torim, gerou o Poranci, gerou o Iatê. Existe também o que a gente chama hoje de etnogênesis. Esses povos que foram empurrados para dentro do Brasil para constituir ali os sertões, foram se juntando. Então, a gente tem hoje Fucaxó, por exemplo, que são 3 etnias que estavam bem fragilizadas, se reorganizam e criam uma outra comunidade. Então, isso é uma etnogênese, que é uma estratégia de sobrevivência. E os Funiô têm uma importância, eles falam que nós não estamos em retomada, porque nós nunca nos extinguimos. Então, Vocês não há o que retomar. O que é entrevistar um professor? Só perguntando qual é a sua origem, olha a aula que ele nos deu sobre a questão dos povos indígenas em Pernambuco, especificamente desse povo Funiô. Então, assim, viva os povos originários do Nordeste. Tentaram nos extinguir, mas nós resistimos. Por parte da minha avó, é muito curioso porque na Primeira Guerra, ali em 1914, migra para o Brasil de navio uma família de mambembe circenses. E vem a minha bisavó, Dona Pastora, que era uma cigana. E eles se instalam como Você sabe de onde, de que parte da Olha, até onde eu pude, porque assim, mudaram os nomes, tem um novo registro. Até onde eu pude ir atrás da cultura romani, mas que era uma família que já estava migrando ali da região da Iugoslávia, descendo ali da Bulgária, vindo para Portugal. Então, eles ficaram muito tempo em Portugal e vieram de Portugal para o Brasil de navio. Então, até onde eu pude acompanhar a história da minha bisavó, Dona Pastora. Que mistura mais rica, imagine que lindo. E o que acontece? O meu avô fazia o transporte de cana-de-açúcar, ele era maquinista de trem de ferro, e nessas andanças, nos trilhos de trem, ele passa um dia num acampamento em Palmeira dos Índios, que é a fronteira de Alagoas com Pernambuco, na região que tem ali o Quilombo dos Palmares. E ele vê aquele acampamento de ciganos, ele finge que o trem quebra, conversa com a minha avó, joga lá um cafuné, e quando ele volta, ele leva a minha avó com ele. Então, é uma história que parece conto de novela, porque eles se apaixonam ali, somente pela comunicação muito rápida. Mas aconteceu um fenômeno. Ele já era funcionário da Refesa, de Pernambuco. Então, eu não sei por que Cargas d'Água ele consegue aumentar no registro a idade dela para poder casar. Ela era de menor. Era de menor, tinha 14 aninhos, minha avó, Dona Josefina. E eles casam e ele ganha um terreno justamente no quintal da Estação Prazeres. Então, a minha história com dança, por exemplo, com o que eu chamo de dança hoje, começa nos quintais da minha casa, porque o meu avô era um cabra tão generoso que na época de carnaval, ao invés de trazer canas-de-açúcar, ele trazia os grupos do interior de Pernambuco, os que tinham fundamentação religiosa especialmente, porque alguns brinquedos de Pernambuco não vão brincar o carnaval. Eles têm que manter uma obrigação em reverência aos santos católicos negros, o pessoal do Maracatu Rural, e a Iemanjá,
Então, o maracatu rural, por exemplo, eles trazem um cravo branco na boca. Isso é lindo, eu nunca soube por que este cravo. Que é para jogar no mar e oferecer a Iemanjá. Apesar de eles estarem longe do mar. Na zona rural, na região no de cana-de-açúcar. sertão. Na zona da mata de Pernambuco, especificamente. E aí, na minha infância, eu via chegar aquele trem de ferro tenebroso, abriam-se as portas e desciam essas figuras que eu chamo de figuras fantásticas. Então, eles pernoitavam no quintal da minha casa e era sempre assim, matança de bicho, panela de comida grande, café pilado em pilão. E a minha avó, ela me acordava na madrugada para vir brincar. Então, eu aprendi o jeito de brincar no quintal da minha casa. Eu nunca pensei que a dança seria a minha profissão, porque para mim era um brinquedo. Pois é, eu vou ter que dar um pulo no tempo, porque foi fantástica essa descrição, porque a descrição que ele deu da vida dele, da família dele, é uma descrição de uma cultura, de uma mistura de culturas, que é a nossa riqueza brasileira, a riqueza de Pernambuco. E essa dos ciganos eu nem esperava. Eu queria saber como foi que você começou a entrar na dança como profissão e como você, seu aprendizado, seus mestres principais, até você fazer a carreira universitária acadêmica. Bom, a feira, a escola e a rua foram os meus primeiros palcos. Eu tive uma sorte, assim, eu acho que foi guiança da vida, de ter estudado na Escola Felipe Camarão, que é um dos heróis dessa batalha. E ali eu não entendia muito, eu fui fazer essa leitura já mais tarde, quando eu já estava ali, aqui na Bahia, estudando. E era uma escola que já tinha uma perspectiva freiriana. Já era uma escola que já tinha ali no seu currículo professores. E eu lembro que na década de 70, ali, 77, sumiram 2 professores da escola. Mas eu não fazia ideia por quê. Plena ditadura. Então, era uma escola que, assim, entendia que a educação era feita num diálogo também com a comunidade. Então, o que a gente montava na escola, de apresentações, no círculo festivo, ia para o Monte dos Guararapes, para os palcos, ia para a feira, ia para os desfiles cívicos. Eu acho que eu fui o primeiro balizo homem da história. Legal. Porque a primeira vez que eu fui dançar publicamente era fazendo as balizas em frente à banda e a fanfarra da escola. Mas, como começa essa história de pensar a dança como profissão? Aos 14 anos, eu entrei para a Escola Técnica de Pernambuco e eu tive uma professora de dança e teatro ali que olhou para mim e percebeu que eu tinha um jeito diferente de me manifestar. Ela me indica para o Balé Popular do Recife, da família Madureira. Então eu fiz um teste no Balé Popular do Recife, e é muito incrível porque naquele contexto, eu costumo dizer que o rigor da técnica do Balé Popular era tão sistematizado quanto qualquer outra técnica de dança do balé clássico, por exemplo. Se a gente tem no balé todo um treinamento para as mulheres ficarem nas pontas, o treinamento para o frevo era uma hiperextensão para dobrar o pé e caminhar com o peito do pé no chão. Fora a resistência cinesiológica da força muscular. Então, ali eu comecei a levar um monte de lapada, porque eu venho de um corpo muito livre. E eu não durei muito tempo também no balé popular, porque eu sempre tive assim, uma rebeldia assim, de não dançar coreografias iguais de grupo. E o balé ele tem uma sistematização que são os batalhões. E eu me diferenciava muito. Então eu dizia, eu não consigo dançar muito. E terminei virando solista um tempo. Você vai deixar para contar agora essa sua trajetória no segundo bloco. Vamos terminar esse primeiro bloco sabendo que Denis foi um menino que se destacou cedo, na adolescência, ele enfrentando questões de gênero já como baliza de turmas e entrando para o famoso balé folclórico de Pernambuco. No próximo bloco a gente vai dar continuidade para essa trajetória linda
que hoje Tênis está no seu ápice como professor, doutor. Estamos de volta no programa Papo das Artes com o professor Deni Neves. Deni estava contando que trabalhou no Balé Popular do Recife e daí foi para onde? Bom, como eu cheguei a comentar, eu não durei muito tempo no Balé Popular do Recife. A gente estava ali pela década de 80 e já existia anúncios da dança moderna chegando no Brasil, claro que com um atraso de quase 10 anos. E a gente tem um acontecimento em Pernambuco, que é a figura do Alexandre Macedo, que era do Balé Popular do Recife, e ele irrompe com o balé, e ele cria o Balé Brincantes de Pernambuco, porque nós éramos proibidos de fazer uma outra técnica. Quem era bailarino do Balé Popular não podia fazer balé clássico, por exemplo. E ele, um revolucionário, dizia, não, você tem que fazer balé clássico, fazer dança moderna, porque na época a gente nem falava de contemporâneo. E ele cria essa companhia e faz uma revolução na estética de Pernambuco. Ali eu comecei a ouvir sobre Pina Bausch, eu não sabia que era Nijinsky, mas era um corpo popular de Pernambuco que ele começou a organizar para a cena sem perder o diálogo com outras técnicas de dança. Pernambuco tem uma tradição dos frevos e do carnaval de rua. A primeira vez que eu vim para a Bahia foi em cima de um trio elétrico, por incrível que pareça. A gente dançava em cima do trio Asas da América e a gente vinha para as micaretas da Bahia. Então, antes de vir morar na Bahia, eu andei saltitando frevos e caboclinhos em cima dos trios nas festas. Nunca soube disso. E nessa trajetória, a gente tinha a Deise Caraciolo Liz Maia, que era coreógrafa junto com o Alexandre, e ela criou também uma companhia chamada Retornança. Mas a Deise era espetacular, ela queria colocar a dança em cima de trio elétricos, queria colocar a dança nos palcos. Ela tem uma importância muito significativa também para o profissional. É possível ganhar dinheiro trabalhando com dança. Então ela articulava essas conexões e foi assim que eu cheguei a visitar Salvador. Isso que ele falou é muito importante, porque infelizmente a gente tem dificuldades de mercado para a dança, principalmente quem faz dança na universidade. E pessoas como a Cleise, que você está citando, são importantes para descobrir e abrir mercado para nossos dançarinos profissionais. E você, então, já começou como profissional? Já comecei como profissional. Lá em Pernambuco, a gente ganhava o cachê quando tinha espetáculos no teatro. Mas o dinheirinho, assim, para manter os desejos e caprichos da vida foi em cima do trio elétrico em Pernambuco. Parabéns. Com essa companhia da Deise que chamava Retornança Dança e Teatro. Era o lugar de ganhar dinheiro, assim, para se manter como dançarino. E como é que você veio parar na Bahia? Então, eu me casei, Lia, com um historiador indigenista lá em Olinda e eu tinha que fazer uma escolha. Ele era pernambucano? Não, ele era do Rio Grande do Sul, ele tinha uma família de Guarani com alemães, que também fugiram da Alemanha na ditadura de Hitler. E esse caboclo, pai dele, alemão, assim, judeu, casou com um indígena Guarani. E nossa, o Abel Canaú, a gente se apaixonou nas Geladeiras de Olinda. Eu casei com ele muito jovem, com 19 anos. E assim, eu tinha que fazer uma escolha. Ele trabalhava com movimentos sociais no Brasil inteiro. Trabalhava na Oxfam, que é uma agência inglesa, que trabalha com financiamento de projetos para populações em desenvolvimento. E ou ia para Belém do Pará ou para a Bahia. Eu disse, sem nem pestanejar, eu vou para a Bahia, porque eu também já ouvia falar que aqui existia uma universidade de dança. Ah, você já estava Já estava ligado. Porque lá em Pernambuco a gente não tinha. Hoje já tem 9 anos o curso de licenciatura, mas na época não tinha. Então a minha formação em Pernambuco foi sempre dentro das companhias de teatro, de dança e de música, porque a gente tem uma relação tripartite. Ele inverteu a cadeia de desenvolvimento de formação. Ele primeiro foi profissional para depois fazer a sua formação acadêmica. E eu vim para a Bahia em 93,
com 22 anos, com esse corpo talhado ali entre foices e facões do sertão de Pernambuco, mas eu queria fazer formação profissional em dança. Então eu chego na Bahia, mas eu tive também uma sorte danada, que quando eu chego, o primeiro trabalho que eu fiz como profissional foi a Casa de Eros. E eu tive a sorte de ter Lia Robato como coreógrafa e o Zé Posse Neto como diretor de teatro. Ali eu estava já desenhando a minha passagem pela FUNSEB, que é outra escola muito importante de formação técnica, e eu ganhei esse presente. Eu chego na Bahia e caiu nas mãos de Lia Robato e José Posse Neto. Então, antes da academia, eu era muito jovem, eu quis dançar, eu quis fazer uma carreira como dançarino e como coreógrafo. E aí, nessa história de estudar dança, a minha primeira inserção foi pela FUNSEB, que também é uma criação da Lia Robato, essa escola incrível que tem mais de 40 anos e que tem formado, né, profissionais da dança ao longo da história da dança na Bahia, para além da academia. Então, eu venho também desses rastros de uma escola que já pensava numa formação, que a gente diz que é uma formação técnica, mas foi uma formação para a vida. Então, a minha primeira inserção nos estudos mais aprofundados da dança como um conceito multireferencial foi a FUNSEB. Porque em Pernambuco eu estudava o frevo, maracatu, caboclinhos, danças tradicionais. Claro que com um olhar, numa perspectiva contemporânea, mas a Bahia terminou me dando um banho de dendê e foi banhando os meus frevos, maracatus e caboclinhos de dendê. Isso é que é lindo. Como? Porque eu sempre me admiro com a diferença cultural de duas regiões, como a da Bahia, que a Bahia, por si só, já é muito rica em diferenças culturais, a litorânea e a do agreste sertaneja, a de origem dos povos africanos escravizados e dos povos indígenas, mais o colonizador português, branco, ibérico, e o Pernambuco tão pertinho da Bahia. No entanto, a riqueza da cultura pernambucana é de uma diferença enorme e deslumbrante, como são duas culturas diferentes. Como você misturou isso e como você vê onde estão as diferenças e onde estão as semelhanças dessas duas culturas? Eu gosto muito de olhar para a minha trajetória como um dançador, olhando os movimentos nacionais de cultura. Por exemplo, se a gente tem a Semana de Arte Moderna, que foi uma revolução na estética, infelizmente eu sou filha dessa cultura. E assim, eu tenho muito respeito, mas eu tenho assim um calundum com a Semana de Arte Moderna, porque a gente não tinha ali uma perspectiva de dança que já existia no Brasil antes da gente pensar. Sim, se bem que Mário de Andrade foi o primeiro homem a culto, homem que eu digo assim, da cultura mais acadêmica, que estudou as danças populares. Sim, as danças dramáticas do Brasil. Só estudou. Não tinha manifestação. A gente tem ali, né, uma participação da Ivone Domergue, mas ela homenageou a dança moderna com a Isadora Duncan. Por que eu gosto de falar dos movimentos nacionais de cultura? Se você olhar Pernambuco e Bahia, tem dois movimentos muito importantes para a história da cultura brasileira. O movimento armorial, do Oren Suassuna, e o tropicalismo, que eram contemporâneos. Então, ali era, se você olhar para a produção das artes de Pernambuco, década de 70, e a Bahia, a efervescência para o Brasil e para o mundo de dois territórios com culturas diferentes, mas que se retroalimentavam. Você vai olhar para o cinema novo. Mas por que eu gosto de falar? Porque esses dois movimentos, de fato, eles incluíram as linguagens de dança como uma linguagem artística. Que bom você ter feito essa comparação do movimento armorial e o tropicalismo. Com o tropicalismo. Porque eu sinto essa diferença muito grande entre a Bahia, que é novidadeira, e ela chega a arriscar perder sua tradição, porque ela joga tudo fora e parte para o novo. Só que não sei que milagre que ela sempre mantém e é tão forte a sua raiz
de origem, que ela não se perde. Mas já a cultura pernambucana, por mais moderna que seja, por mais novos que sejam os músicos e dançarinos, ela respeita e cultua muito sua tradição, que é riquíssima. Mas diga. Então, a gente tem pouquíssimas memórias e registro das danças brasileiras dentro da perspectiva acadêmica ou da própria história do Brasil, que muitas vezes negou esses saberes. E aí, quando eu vou olhar para esses movimentos, a minha proponência é histórica para falar de uma dança outra. Eu não gosto da palavra invisibilidade e de apagamentos. Eu acho que são palavras que já nos colocam no lugar mesmo da invisibilidade, assim, ou na margem. E, para mim, a cultura popular sempre esteve dentro e no entorno também. Então, quando eu vou pensar nesses dois movimentos, eu vou fazer um mapeamento de quem eram as figuras que estavam despontando com dança naqueles dois contextos. O Ariano Suassuna, ele cria o Balé Armorial, que depois vira Balé Popular do Recife e que hoje está com a Maria Paula, que é uma coreógrafa de Pernambuco que vem dialogando e atualizando, porque a dinâmica do popular nos permite sair também um pouco dessa regra que a gente chama de folclore, que tenta engessar, classificar e colocar como peça de museu e dar uma dinâmica. O popular, ele tem uma dinâmica que ele se... Ana Paula já esteve aqui na Bahia. Maria Paula. Maria Paula. E já estudou e trabalhou conosco por aqui. E a cultura só sobrevive se ela se transformar com a dinâmica da cultura contemporânea. Mas diga. E entre os requebros e gingados dos tropicalistas, a gente tem, eu não posso deixar de falar de Lia Robato, que já estava aqui na Bahia criando esse movimento. Na UFBA, a referência dela é com o Zed. E aí também nessa perspectiva do que eu chamo de anos de chumbo, eu gosto muito de dizer que o tropicalismo ele surge como um movimento musical, mas ele vai influenciar uma gama de coreógrafos e dançarinos baianos, inclusive reivindicando que as pessoas negras também tivessem acesso a essa academia. Se a gente olhar lá atrás um cadinho, vai chegar ali, né, o Eusébio, o Clyde Morgan, o Mestre King, as damas da dança negra na Bahia, que começa ali com a Conceição Castro, criando o Odundê. Mas, se eu for falar tropicalismo e armoriais, tem uma revolução no grupo de dança que a Lia criou aqui dentro da universidade. Eu tenho o maior respeito por isso. Obrigada. Eu falo dessa história nas minhas inclusões de críticos e analíticos para a dança, porque realmente foi uma revolução. Linguagem do indizível. Em anos de chumbo, ditadura militar e censura, a Lia conseguiu assim, se derreter, driblar a censura e colocar, além de colocar, acolher outras linguagens de arte. Mas vamos voltar para você. Fechando esse segundo bloco, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são seus compromissos com sua dança. Primeiro, um compromisso político. Eu vou entender uma diferença entre folclore e cultura popular a partir das políticas que esse país atravessou. Eu tenho respeito pelos folcloristas lá de trás, antes da ditadura. Era um movimento que pretendia, de fato, trazer o folclore como um componente curricular obrigatório. O folclore vira uma disciplina obrigatória, mas ele é abduzido pelo sistema da ditadura militar. E o governo Médici, ele toma para si o rigor de determinar o que era a dança brasileira que podia ser exportada, e ele cria a Embratur, que vai exportar uma dança folclorizada para o resto do mundo a partir das requebros das mulatas de Sargentelli. Ou seja, estereótipos de um país utópico, feliz, bem resolvido. E ele vai convocar ali o carnaval, o samba e o futebol para dizer que o Brasil se reduzia a esses três aspectos da cultura. Então, a dança popular, ela se contrapõe a esse movimento porque ela mantém uma relação de pertencimento, de identidade, de reivindicação e começa a mudar a nomenclatura. A gente começa a falar de dança negra, começa a falar de danças indígenas, mas isso atrelado aos movimentos sociais de resistência nesse país.
Então, eu vou dizer que a diferença entre folclore e cultura popular é justamente a perspectiva política e de educação que essas duas matrizes propõem para o Brasil. Maravilha. Vamos terminar esse segundo bloco agora e no terceiro bloco você agora vai falar mais sobre suas realizações, suas obras como coreógrafo, suas experiências com outras linguagens e suas premiações, enfim, o seu trajeto brilhante como artista. Voltando ao terceiro bloco do programa Papo das Artes, tendo como entrevistado o professor Deni Neves, quero continuar com uma pergunta importante. Você, como professor, me diga, independente de ser especificamente de manifestações populares, qualquer que seja a disciplina relativa à dança, qual é a função de um professor de dança de nível universitário? Quero voltar um cadinho e refletir sobre o que a gente entende por função da arte. Muito bem. A gente costuma falar que a arte salva, que a arte transforma, e isso é bem coadunado com as perspectivas de educação, de movimentos sociais, de ONGs, que tira a criança da rua, a gente vai transformar e vai salvá-la. Eu acredito que a arte ela é um mediador para o bem ou para o mal. Quanto mais consciência de quem somos, da identidade e do poder que nós temos com as linguagens de arte, isso pode potencializar um ser humano, para ele se tornar um ser humano melhor, mas também ele pode usar a arte como estratégia também negacionista. A gente tem grandes artistas que usam linguagens de arte na história da humanidade, a exemplo do cara que regeu lá a Alemanha durante um tempo, que ele se utilizou de linguagens de arte para fazer... para defender a sua perspectiva política. Então, se bem que Hitler teve uma história de negar toda a arte criativa contemporânea da época para retroagir de um pensamento fechado, né? Então, o que eu estou me referindo é que a arte ela não é, na verdade, o que salva, o que transforma. Ela faz uma mediação entre a expansão de perspectivas de vida de um ser humano. Agora, na poética, eu fico com a frase que diz que para que é a vida, se não existisse a arte, a vida por si só não bastaria. Então, e falando agora do professor acadêmico, por exemplo, a gente tem alguns paradigmas. A gente precisa do rigor de um professor comprometido com a formação técnica, seja ela qual for. Então, ele precisa mediar esse conhecimento, porque a gente sabe que dança é uma área de conhecimento que produz saberes. Então, a gente não só recebe pronto conhecimento. E o professor, ele precisa, na minha perspectiva formativa, ser essa pessoa que vai trazer escolhas, mas ele também tem uma proposta formativa. Eu costumo falar que o destino do estudante é matar o mestre, mas quando ele se apropria de fato do conhecimento que um professor comprometido na formação de vida dele, porque mais do que a formação artística, o professor define destinos de uma pessoa. Então, o professor ele precisa estar comprometido com a sua filosofia sobre o que ele pensa sobre a dança, mas também comprometido com o que a gente chama hoje de etnoimplicação, que é considerar que o estudante ele não chega aqui como um papel em branco, ele traz uma memória, traz uma história, e que ele pode ajudar esse estudante a criar a sua própria trajetória como um dançarino. Isso que ele está falando é muito importante. O professor ele não tem que achar que vai trazer um conhecimento para um papel em branco do aluno. Ele tem que considerar que o aluno é um portador de uma cultura, de uma tradição, que vem de uma família que ele já traz o seu conhecimento. Então, o professor vai acrescentar e abrir caminhos e abrir as perspectivas, né, que você está falando. Sim. Isso tem a ver com um papel muito importante para a dança, que é a figura do coreógrafo.
nós não temos nenhum curso, nenhum componente curricular que forme o coreógrafo, por exemplo. De que se constitui um coreógrafo se não for pela experiência, pela ousadia dele, de traduzir o que ele pensa como um dançarino no corpo do outro. Então é muito bonito quando um coreógrafo ele sai de cena e ele ajuda. Claro que também tem uma relação de realização dele. São poucos os coreógrafos que também vieram de uma carreira de dança. Então não precisa ser um excelente dançarino para se tornar um excelente coreógrafo. Eu diria a mesma coisa. Você não precisa ser um excelente dançarino para se tornar um excelente professor. São lugares de conhecimentos que se retroalimentam. Mas não existem escolas para coreógrafos, senão a vida e as escolhas. E eu acho que também esse é o papel do professor. O professor só se torna professor ao longo da sua trajetória implicada com educação e arte nesse espaço da academia. Agora, Deni não é só coreógrafo. Deni também é um excelente figurinista. E ele vai contar para nós como foi a sua experiência em Canabrava. Sim, eu tive uma experiência que me é muito afetiva. Se eu venho dos engenhos de cana-de-açúcar de Pernambuco, os brinquedos populares, eles tinham muita dificuldade de ter figurinos dentro do rigor que os concursos de carnaval de Pernambuco colocavam na avenida. Se eu fosse olhar para os brinquedos de onde eu vinha, eu jamais iria para as passarelas apoteóticas do Carnaval de Pernambuco, porque a gente era muito carente de recursos e inventava figurinos desde a minha infância, com as coisas que eu tinha no quintal da minha casa. Mas aqui em Salvador, eu fui trabalhar com movimentos sociais muito importantes. Quero destacar dois deles. O projeto Cidade Mãe, que foi uma proposta ali da década de 90, e o projeto Axé, que na verdade, retroalimentava o outro. O Axé numa perspectiva de devolver as crianças para uma perspectiva de educação pela arte também, mas crianças que moravam na rua, em situação de rua, e o Cidade Mãe nas periferias de Salvador, oportunizando que crianças tivessem nos seus territórios periféricos uma experiência com arte. Bom, um desafio danado, porque eu fui ali implementar as coisas com dança e eu fui cair no aterro sanitário de Canabrava, onde tem um barradão. E ali tinha uma associação de badameiras, mulheres que trabalhavam com reciclagem. E no final do ano, a gente trabalhou o ano inteiro e queria montar um espetáculo incrível e não tinha recurso nenhum. Então eu me juntei com as mães, nós fizemos uma corte de maracatu, com roupas de orixás, tudo tirado do lixão de Canabrava. Sombrinhas com tampinhas de garrafa PET, saias gigantescas de plástico esvoaçantes, isso há 30 anos atrás. Então, isso foi uma revolução e eu fui entender que o figurino para dança ele pode sublimar uma produção coreográfica ou ele pode destruir. Então, a partir daí, dessa experiência pioneira dentro do aterro sanitário de Canabrava, que também era social, já falava ali de meio ambiente, por exemplo, junto com as crianças e as mães fazendo figurinos, capas de sombrinhas chinesas, estamparias que eram jogadas, a gente fez figurinos incríveis com isso. E eu vim desenvolvendo um jeito de pensar figurino para dança, porque o mestre King também me provocou com isso na FUNSEB. Sim. Eu vesti o Grupo Gênesis há alguns anos, e o King trazia uma perspectiva do orixá, longe do folclore. Ele não estava preocupado com as lantejoulas, os brilhos, e ele dizia, Deni, você precisa fazer um figurino que me traga o que eu penso a partir da dança moderna na perspectiva do orixá. Então era um desafio fazer figurinos para o King. E a partir daí eu não parei mais, eu só faço figurino para artista e para dança. Agora, Deni, eu vou pedir para você mostrar um pouco, dançando, qual é a sua dança, como é que seu corpo mostra a sua cultura e a sua criatividade.
Então, depois dessa linda apresentação de Dene, o que vocês acharam da sua performance? Deu para a gente sentir como ele interpreta a dança no seu próprio corpo. Então, eu quero perguntar para Dene quais são os requisitos essenciais para a formação de um artista em qualquer linguagem que seja o mais completo possível. O diálogo entre o que a gente entende como performance de arte ou estudos das técnicas, o desejo do dançarino em querer se comunicar com o mundo e uma conexão com o que a gente entende hoje que é a perspectiva do coletivo. E as matrizes, as danças de matrizes africanas e indígenas nos colocam, como diz o Krenak, né? A dança é uma dança cósmica e quando dançamos, nós indígenas, dançam os peixes, as jiboias, as onças, se conectam com a força do que chama-se de Mãe Natureza pelo sagrado. Ele fala também que qualquer lugar pode ser o palco, que diferentemente da nossa dança, que coloca um corpo antropocênico como meio de expressão, é esse coletivo que dará força para esse solista manifestar o desejo do coletivo. Então, eu acho que é um estudo sobre as técnicas e tecnologias formativas que a academia proporciona para a dança, porque a academia não vai formar o dançarino em 4 anos, ela vai dar ali, né, uma percepção de que é uma área de conhecimento que potencializa o profissional da dança. Isso que ele falou em tempo. Não se faz dança profissional com menos de 10 anos. Mulher, então, precisa mais tempo ainda, porque o homem nasceu para a dança. Todas as danças regionais, de raiz, ancestrais, são dançadas prioritariamente pelo homem, porque o homem ele nasceu para a atividade física, para a caça, para a defesa da sua tribo, para a guerra. E a mulher tem menos equipamento físico. Então, para ela se tornar uma dançarina, ela tem que trabalhar tecnicamente muito mais que um homem. Não se faz uma bailarina com menos de 15 anos de estudos, técnicas, além de toda essa formação de conteúdo, de conhecimento, de saberes. Sim. Mas continuando. Eu queria falar que nessa formação a importância, e voltar um cadinho para os mestres,
eu preciso falar que a Bahia, ela me trouxe contato com pessoas que já dialogavam entre várias perspectivas formativas. Então, quando eu passo na FUNSEB, pelas mãos de Dina Torinho, pelas mãos de Marcelo Moacir, eu caio dentro da UFBA, foi a minha última trajetória, porque eu fui dançar 10 anos para depois encarar a academia. E eu vou encontrar, a gente sempre reclamou de uma ausência, então, eu tive então privilégio, porque quando eu fiz a minha formação aqui, eu encontrei pessoas como a Conceição Castro, a Tânia Bispo já estava aqui, a Edileuza Santos já estava aqui, mesmo que não sendo conteúdo obrigatório dessa academia, esse movimento de resistência nos aproximou de professores e mestres geniais da dança baiana. Então, é uma reverência e uma homenagem que eu quero fazer às pessoas que se apresentaram na minha encruzilhada como professor e como dançarino. Dizer que é muito importante entender que essa escolha do estudo da técnica com o desejo do dançarino ou dançarina ou dançarine, ela tem um compromisso também político-social com o coletivo. Quais são as maiores dificuldades, maiores problemas que a prática da dança apresenta? A descontinuidade. Para mim, é a descontinuidade, seja ela numa formação técnica, seja ela numa perspectiva de acesso ao conhecimento, seja ela com a ausência de epistemologias que uma formação acadêmica ou de projeto social não dá como direito e perspectiva do estudante se reorganizar para fazer as suas escolhas. Então, para mim, qualquer processo que interrompe um desejo, que interrompe uma possibilidade de construção técnica, o corpo do dançarino, do dançador, dizem que ele tem um tempo, né? Mas é diferente também para algumas culturas. Por exemplo, o povo cigano, ligado ao flamenco, diz que quanto mais tempo uma cigana traz de marcas no seu corpo, melhor ela dança. Então, também são valores que a gente vai... Eu adoro ver uma velha dançarina flamenca, adoro. Então, se tem um rigor profissional tem que diz... Tem um sabor que o jovem ainda não alcançou. Desculpa, Lia. Se tem um sabor no corpo de um bailaor flamenco na sua juventude, ele traz a força política da história dos ciganos. Mas o prazer de ser cigano está no corpo das pessoas mais velhas da comunidade. Para terminar essa entrevista, que merecia mais outro bloco, pelo menos, eu gostaria que Dene desse suas palavras finais para um jovem profissional de dança. Bom, um jovem profissional de dança. Eu gosto de voltar sempre para as minhas memórias de criança. Primeiro, agradecer mesmo assim, aos mais velhos que me acompanham na minha trajetória de vida, mas a criança que eu não abandonei e que me trouxe até aqui. E hoje eu digo que eu tenho um corpo mugangueiro, dançador, cheio de muitas referências. Eu vou dizer para a criança, especialmente as que estão nas periferias, que estão excluídas de um privilégio de ter acesso a uma educação de dança, seja ela paga ou seja ela pública, venham, acreditem que a dança é uma área de conhecimento que produz saberes, mas que também é profissão. Ainda mais na Bahia, não é? Na Bahia que, além de ser a capital mundial da música, a música está coadunada com a dança. Então, é possível, sim, pais, mães, apoiem seus filhos, filhas e filhos a entender a dança como um lugar de conhecimento profissional que produz saberes. Muito obrigada. Estamos terminando essa linda entrevista e convidamos vocês para a próxima entrevista, que será com Irma Vidal.